Olá, eu sou Diego Amorim, seja muito bem-vindo aos principais destaques desta semana em 5 pontos. Na quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar em sessão virtual a continuidade ou não do inquérito das fake news que corre na corte, aquele inquérito que censurou a Cruzoé e o antagonista e que é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. No ano passado, a rede pediu o arquivamento deste inquérito. Mas após aquela operação da Polícia Federal recentemente que mirou bolsonaristas no âmbito deste mesmo inquérito, o partido desistiu da ação. O relator do pedido, Edson Fachin, no entanto, decidiu levar a ação para apreciação do plenário da Corte. O Ministério Público Eleitoral deve se manifestar nesta semana sobre o compartilhamento do inquérito das fake news, isso é, se ele continuar, com aqueles processos que pedem a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão lá no Tribunal Superior Eleitoral. A defesa do presidente da República, claro, já se manifestou contrariamente a esse pedido de compartilhamento. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar amanhã, terça-feira, ações que pedem a cassação justamente da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão. Trata-se do caso em que a campanha de Bolsonaro é acusada de ataques hackers, isso lá em 2018. O julgamento dessa ação específica começou no fim do ano passado com o relator, ministro Og Fernandes, votando pelo arquivamento. Em seguida, o ministro Edson Fachin pediu vista, que é mais tempo para analisar o processo. No Congresso, o Senado poderá votar aquela medida provisória que já passou pela Câmara, que trata da redução de salários, da redução da jornada de trabalho e até mesmo da suspensão de contratos trabalhistas durante a pandemia da Covid-19. O Senado também poderá votar algum projeto que trata das fake news, a depender de acordo entre as lideranças partidárias. Você deve se recordar que na semana passada o tema foi pautado, mas acabou não sendo apreciado. Chegamos à segunda semana de junho com a pandemia acelerando no Brasil. Após várias críticas, o Ministério da Saúde informou que nos próximos dias deverá retomar a divulgação de dados acumulados de mortes e infectados pela Covid-19, além do histórico desde o início da pandemia aqui no país. Ontem, domingo, porém, houve um novo problema. A pasta divulgou números às 21 horas, 9 horas da noite, e 2 horas depois, sem explicação, apresentou novas estatísticas. Com base nos dados mais recentes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, já são 36.481 mortos pela doença no país e 692.055 casos confirmados. Na quinta-feira, completará 3 meses da reunião em que Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, realizou no Congresso com lideranças partidárias e outros ministros a portas fechadas. No encontro, Mandetta disse que o Brasil começaria a viver o que ele chamou de duras semanas e, pela primeira vez, de forma tão contundente, ele deixou as autoridades políticas cientes da gravidade da situação. No dia seguinte, estados e municípios começaram a estabelecer as suas medidas restritivas e o país começou a contar para valer seus primeiros casos de Covid-19 e agora chegamos a junho com a pandemia acelerada. Um bom dia e uma boa semana.